Olá, gente, estamos retornando. Aguardar aí uns minutinhos para todos chegarem. Francisco aqui chegando. Oi, tia. Oi. Gente, nós vamos aguardar mais uns minutinhos para os colegas chegarem, tá? Ô, tia, depois eu quero mostrar uma coisa para a senhora e para os meus amigos. Tá ok. É um vídeo, sim, que eu aceito. Um vídeo Aham, é sobre o quê? não posso falar. Mas eu preciso saber para poder eu compartilhar a tela. Para eu poder deixar você compartilhar. Tá. Eu vou descobrir o que é. Ah, eu sei, agora que me lembrei, é futebol. Se der tempo. É rapidinho, é um vídeo de... Ai, é vídeo de 35 segundos. Pois é, mas a gente primeiro vai focar na nossa aula, se der tempo. No final da aula, tia. No final da Se aula. der tempo. Flávio Cruz. Quem é que tá com o nome Flávio Cruz, gente? Está me ouvindo? De novo. É você, Felipe. Eu nem coloquei seu nome aqui na lista. Por isso. Ok. Rian, vamos se organizando aí, Rian. Ligue a câmera quando você estiver organizado, por favor. Certo, gente, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Davi. Presente. César. Presente. Gente, eu vou fazer de acordo com o que tá aqui a minha lista, tá bom? Ó, Davi. Catarina não está aí, só estava no primeiro horário, né? Emily tá aí. Francisco. Voltou. Presente. Francisco. Heitor. Heitor não voltou. Isis, tá aí. Ítalo José, Presente. aí. Jonathan ainda não voltou. João Gabriel, aí tem gente voltando aqui. Oi. Heitor já tá voltando aqui. Gente, para vocês não ficarem ligando e desligando o som, só coloquem a reaçãozinha aí, quando eu chamar o nome de vocês, tá? Que tá fazendo uma interferência aqui, tá ocorrendo uma interferência. Deixa eu ver onde eu parei. Isis, Ítalo José, Jonathan ainda não voltou, né? João Gabriel tá aí. João Henrique voltou. João Henrique, isso. João Marcelo.
Luiz Henrique estava só no primeiro horário. Manuela está aí. Maria Luísa. Presente. Pedro Henrique. Rian. Presente. Nauana. Ítalo Gabriel. Presente, tia. Ítalo Gabriel. Felipe. Pedro Emílio está chegando aqui. César. Já falou, né? Então, quem estava somente no primeiro horário era Catarina. Heitor já voltou. Cadê Heitor? Tá ali. Cadê tu, Heitor? Fala aí. Catarina e Luiz Henrique, que ficaram só no primeiro horário. Certo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente continuar o nosso estudo da hidrosfera, estudo da importância da água para os seres vivos. Posso ler, tia? Rapidinho, João Gabriel. Certo, gente. Então, a gente sabe que o nosso corpo é formado por água. Rapidinho. Nosso corpo é formado por água, cerca de 60% a 70% do nosso corpo é feito de água, certo? Nossas células precisam de água para realizar suas atividades vitais. E agora nós vamos entender a importância dessa água. Eu estava falando sobre a água como solvente, ela consegue dissolver diversas substâncias como açúcares, sais, proteínas, elas conseguem dissolver diversos nutrientes, glicose e outros. Ela consegue também dissolver os gases, como gás carbônico, gás oxigênio, e assim ela ajuda no transporte dessas substâncias, principalmente através do sangue. O nosso sangue ele tem a forma líquida devido à presença de água no nosso corpo, e assim a água ela consegue dissolver as substâncias, os nutrientes, por todas as partes do nosso corpo, né? Ajudando nesse transporte, para que essas substâncias, esses nutrientes, esses gases cheguem até as nossas células. Então, ela também funciona como meio de transporte. Além de dissolver essas substâncias, ela consegue transportá-las, certo? A água no interior do nosso corpo, ela também auxilia no processo de digestão dos alimentos. Por isso que os profissionais da saúde, os nutricionistas, as pessoas da área sempre indicam que a gente precisa beber bastante água, né? Por quê? Porque a água ela é importante para todo o funcionamento do nosso corpo. Na digestão, ela é imprescindível. Ela também ajuda a eliminar as substâncias tóxicas do nosso corpo. Vocês já pararam para pensar se a gente não tivesse um sistema de excreção, de eliminação dessas substâncias tóxicas do nosso metabolismo, porque o nosso metabolismo, as nossas células, elas realizam suas atividades vitais, porém, existe a produção de substâncias tóxicas, de resíduos do nosso metabolismo. E esses resíduos, eles precisam ser eliminados. E eles são eliminados a partir de quê? Das fezes, que é resíduos do processo de digestão, e da urina, que é resíduos do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, né? Através da urina é eliminado as substâncias tóxicas, né, do metabolismo do nosso corpo. Vitor Hugo. Certo. Então, a eliminação de substâncias tóxicas, principalmente através das fezes, da urina, através do suor também, a gente elimina algumas substâncias tóxicas do nosso corpo. Gente, e a água dentro do nosso organismo também, ela auxilia, ela
ela auxilia, não, ela atua na manutenção da temperatura do nosso corpo, temperatura interior. Quando é tempo de chuva, tempo de frio, a gente vai suar menos. Por quê? Porque a gente vai guardar água dentro do nosso corpo para gerar energia, para gerar calor. Para gerar energia, não, para gerar calor. Quando o período agora, que a gente já está nesse período aqui, que é o período de estiagem, que a gente chama aqui no nosso estado, que é o período que não tem chuvas, que o calor aumenta, nós vamos suar bastante, não é verdade? Está um calor aqui na nossa cidade, porque a gente está nesse período de estiagem. Então, nesse período, a gente vai suar bastante. Por quê? Porque a gente vai eliminar água através do nosso suor para refrigerar a pele, para a gente ter a sensação de menos calor e manter a temperatura interna do nosso corpo, que é entre 35 e 36 graus, que é a temperatura ideal para o nosso organismo. Passando dessa temperatura, nós já vamos ter o quadro de febre, certo? Então, gente, vocês estão percebendo que a água, ela é importantíssima para o bom funcionamento de qualquer organismo vivo. Sem ela, vai ter alguma alteração aí em alguma dessas funções que ela desempenha dentro do organismo, tá bom? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tudo bem, gente, até aí? Alguém tem alguma dúvida em relação à importância da água para o bom funcionamento do nosso organismo? Alguma dúvida em relação ao ciclo da água? Ô, tia, Olá, pode faltar um pouco? qual slide? Sim. Onde sobre a importância dos seres vivos, sobre a água. Tá. Quem é que tá com o áudio ligado? Era você, João Marcelo? Então, gente, era isso sobre a importância, era essa explicação que eu tinha a dar para vocês sobre a importância da água no nosso organismo, tá bom? Agora, Rian, por favor, eu vou desativar seu som. Tia. Quem mais que tá com som ligado aqui? Pode, João Marcelo. Tá ok. Nós agora vamos para a página 167. Agora eu vou pedir para outros alunos me ajudarem aqui na leitura dessa reflexão, que é importantíssimo a gente tocar nesse assunto, já que nós estamos falando de água, da importância de água para o nosso corpo, para o corpo dos demais seres vivos. Agora a gente vai fazer essa reflexão da página 167. João Gabriel, você se habilitou para ler? Pode ser agora? Peraí. A água é fundamental para o funcionamento de todo organismo vivo, desempenhando funções importantes. Desenvolver substâncias, nutrientes e gases. Transportar substâncias por todas as partes do organismo. Auxilia na digestão dos alimentos. Elimina substâncias tóxicas do corpo. E atua na manutenção da temperatura corporal. Certo. Agora nós vamos para a página 167, todos acompanhando aí no livro. Quem é que está com o nome aqui
Eu vou tirar da sala. Quem está com o nome aqui que não está identificado, tá apenas as chaves aqui, os colchetes. Bem aqui, quem é? Eu acho que eu sei. Rian, por É favor. Riante. Rian, por favor. Não, não é Rian, não. Ei, João Marcelo, eu já identifiquei quem é. Rian, deixe seu nome do jeito que está. Pode ser? Lauana, pode falar. Tia, que página vocês estão? Agora nós vamos para a página 167. A gente estava na página 168, estudando a importância da água para os seres vivos. Agora nós vamos para a página 167 fazer uma reflexão, já que nós estamos falando de importância da água, tá bom? Agora eu vou precisar de ajuda de alguns alunos para fazer a leitura. Você quer ler, Nauana? Quero. Então você pode começar a leitura, meu bem. Página Tá bom. 167, vamos lá. Existe muita água na Terra, inclusive há mais água do que terra. 3% ou 3/4 da superfície do planeta são formados por água, e apenas 1% corresponde aos continentes e ilhas. Apesar disso, há muitos locais que sofrem com falta de água potável, o que representa o sério problema, tanto que o governo quanto para a saúde das pessoas Tanto para o Espera, governo, eu me perdi aqui. tanto Tanto para para o o governo governo quanto quanto as para a pessoas. saúde. Com o aumento da população, utilizamos e poluímos cada vez mais esse elemento. O ciclo da água nos ajuda a renovar. Esse bem tão essencial aos seres vivos, mas precisamos cuidar do nosso planeta para não faltar água doce de qualidade própria para o consumo humano. Se 3/4 do planeta Terra são formados por água, porque ainda assim falta de água potável em alguns lugares do mundo. O que podemos fazer para amenizar esse problema? Gente, nós já tínhamos até comentado sobre isso quando a gente falou sobre a lei das águas, né? Que é bem comum de todos. Ela precisa ser gerida não de forma particular, mas de forma pública. E a gente sabe que muitas pessoas ainda, não só no nosso país, mas em vários países do mundo, principalmente países mais pobres, as pessoas não têm acesso à água potável. Nós somos privilegiados porque nós temos acesso à água potável. Muitas crianças, principalmente, elas não têm acesso à água potável. Não tem acesso à água potável, não tem como se prevenir, como nós estamos em meio a uma pandemia, não tem como se prevenir da pandemia, porque não tem água para lavar as mãos. Imagine o álcool em gel, né? Então, em países que têm carentes, tem muito casos de crianças que morrem por falta de água, por falta de acesso à água potável. Então, gente, aqui, se 3/4 do planeta Terra são formados por água, porque ainda assim falta água potável em alguns lugares do mundo. Agora eu quero ouvir vocês. Hein, gente? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Porque a gente gasta água sem necessidade e a gente não economiza. Muito bem. Pedro Emílio que falou? Ou quem foi que falou? João Henrique? João Henrique. João Henrique, isso, João Henrique. E a Nauana levantou a mão. Tia, é porque existe bastante água no mundo, só que a maioria é de água salgada e a gente utiliza apenas água doce. Raramente a gente utiliza água salgada. E a gente não economiza água, a gente desperdiça lavando calçada, rua, e acaba esquecendo de utilizar da forma correta, que é economizando. Ok. Agora eu quero ouvir os demais.
Quem mais pode ajudar aí nesse questionamento? Vitor Randal, eu quero ouvir você. Você está me ouvindo, Vitor Randal? Ok, gente, acho que Vitor Randal não está me ouvindo. Não sei o que está ocorrendo. Tia, que horas a aula acaba? Ao meio-dia. Então, Me chamaram? vamos... Sim. Tia? Oi, Vitor. O que foi? Você não está acompanhando os nossos questionamentos sobre a reflexão, a leitura? Você está com o livro? Ok, gente. Manuela, você tem algo a compartilhar conosco sobre esse questionamento? Eu acho que o ser humano tinha que ter mais consciência, porque a gente tem que começar a economizar, porque vão vir as gerações futuras e a gente tem que pensar nelas também. Isso, Manuela. Ok. Isso mesmo. Certo. Oi, tia. Oi, Vitor. Tia. Então, qual a página? Vitor, nós estamos acompanhando o livro desde o início da aula, eu já falei várias vezes essas páginas. Nós estávamos na página 166, agora nós estamos na página 167 do nosso capítulo 9. Certo. Então, a Manuela já deu a sua opinião, a Nauana, o João Henrique. É isso mesmo, gente. 167. Nós temos uma grande quantidade de água no nosso planeta, porém 97% dessa água é água salgada. Nós vimos aquele gráfico no início do nosso slide, né? Que eu vou até voltar para vocês visualizarem a nossa distribuição de água no planeta. Nós temos aqui apenas 2,5% de água doce. E desses 2,5% nessa subdivisão, o que a água superficial de rios e lagos, que é a que a gente utiliza, é apenas 0,3%. Então, além disso, gente, as pessoas desperdiçam muito, a gente tem pouca água disponível para nós utilizarmos nas nossas atividades diárias, para o bom funcionamento do nosso organismo, e além disso a gente desperdiça, a gente ajuda na poluição da água. Existe também uma má distribuição de água potável, né, nos países mais pobres. A água, nem todos os cidadãos têm acesso à água potável, e isso tudo influencia na falta de água potável em alguns lugares do mundo. O que podemos fazer para amenizar esse problema? Hein, gente? O que a gente pode fazer? Quais as soluções para reduzir os problemas de falta dessa água? O que a gente pode fazer, né? A gente A água e não poluir. Não poluir. O que mais? Utilizar de maneira correta, não economizar água. Economizar água, usar a água de forma adequada, não é isso, Nauana? O que mais a gente pode fazer? Será que a gente poderia reaproveitar a água da chuva em alguma parte da nossa casa? Sim. Será que a gente Agora eu tô me pode... lembrando de... Tia. Oi.
Agora eu tô me lembrando que teve uma vez no jornal que apareceu de uma família que ela usava a água da chuva e botava no filtro. Aí era essa água que eles tomavam. Era? Uhum. Olha, nossa, que interessante. Muitas pessoas que já sofreram com a escassez de água, por exemplo, na região sul e sudeste, há algum tempo atrás, que eu até comentei com vocês na aula passada, eles sofreram bastante com a escassez de água. Então, eles criaram várias estratégias de reaproveitamento de água da chuva, da máquina de lavar. Tem pessoas, tem casas que eles investiram um bom dinheiro para fazer instalações hidráulicas mais adequadas para reaproveitamento da água da máquina de lavar para cair diretamente na água do vaso sanitário, né? Então, são estratégias que ajudam a minimizar esse problema da escassez de água, economizando, né? Pensando nas gerações futuras. A gente reaproveitar a água da máquina para lavagem de pano de chão, para lavagem de terraços, de áreas. É muito bom, porque a gente não vai Tia, estar jogando aquela água desperdiçando logo para o esgoto, né? Para a rede de esgoto. A gente está fazendo uma outra utilização dessa água. Oi. Se utilizar a água da máquina de lavar, ela já vem cheirosinha lá. Pois é, então teve uma casa que eu vi uma reportagem que eles fizeram uma instalação para reutilizar essa água da máquina diretamente para os vasos sanitários da casa. Então já economizou bastante também, né? Mantendo o vaso todo o tempo limpo, com aquela Tia, água, entendeu? Oi, João tia, Henrique. tem uma casa, passou no jornal uma vez, que eu acho que era, não sei qual região era, mas tinha uma casa que ficava numa fazenda. Aí os donos, eles fizeram 2 tanques enormes para poder reutilizar a água da chuva. Eles fizeram um esquema lá com os canos, aí a água da chuva caía lá e caía dentro dos tanques. Aí eles regavam as plantações. Olha só que legal. São várias ideias, gente. O ser é humano bem parecido com o que eu falei. Tia. isso. O ser humano ele tem uma capacidade enorme de criatividade. Basta a gente Tia. colocar um pouquinho a cabeça para funcionar que vai sair alguma coisa muito legal. Na Ana levantou a mão. Nessa pandemia, eu tô ficando com os meus avós. Aí eles utilizam Oh, a máquina de lavar, a água da máquina de lavar, depois que ela escorre, para limpar a área externa. muito bem, ótimo. Certo, gente. Então a gente pode adotar diversas medidas para evitar o desperdício de água. A gente pode aproveitar a água da chuva, como foi citado vários exemplos aqui, reduzir também a emissão de poluentes, né? Bem como ajudar também em um projeto de despoluição de rio, um projeto de limpeza das margens de um rio, que é muito legal, eu já participei. E é muito gratificante, limpeza das orlas, das praias. É muito legal participar desses projetos, né? De limpeza de margem de rios, de lagos, limpeza de orlas das praias. E tem uma diversidade, né, de ideias que a gente pode adotar para evitar esse desperdício e a poluição da água, certo, gente? Então, agora a gente vai continuar o nosso conteúdo com o conteúdo do capítulo sobre propriedades da água, ok? Esse capítulo é o capítulo seguinte. Nós estamos no capítulo 9, agora nós vamos para o capítulo 10. Mais alguma outra dúvida, alguma colaboração do capítulo 9, gente? Sobre o capítulo 9, a gente pode avançar para o capítulo 10, tudo bem? Tudo. Acompanhem aí, quem quiser acompanhar pelo livro,
Ai, gente, nós vamos ter apenas 10 minutinhos para o início do nosso capítulo 10, Propriedades da Água. E 35. E na próxima aula a gente Seu áudio continua. tá travando, tia. Oi? Seu áudio tá travando. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Beleza. Nós temos agora 9 minutos para início a gente fazer a introdução aqui do nosso capítulo 10, Propriedades da Água. Aqui vocês estão visualizando uma imagem no livro de vocês de uma criança tomando um Nescau aqui, um achocolatado, não é isso? Então, a gente tem aqui um textinho que eu vou pedir para alguém ler para mim. João Henrique, você está com o livro, João Henrique? Eu posso ler, tia? Oi, quem está falando? Posso? Davi. Pode, Davi. Todo dia é sempre tudo igual. A mãe de Marcos chama para tomar café da manhã. O leite com achocolatado está sobre a mesa. E o garoto não levanta nunca. Passam-se 5 minutos e nada. 10 minutos depois, o menino aparece, senta-se à mesa, bebe o seu leite e comenta: Mãe, você não colocou chocolate, está sem gosto. E de nada, ela olha para o filho e, apontando para o fundo do copo, responde: Você demorou tanto que o achocolatado foi todo para o fundo. É possível que já tenha passado por uma situação semelhante a essa com os seus leite ou suco. Ok, gente, nós sabemos que a água, a gente ainda há pouco estudou, não foi isso, Pedro Henrique? Que a água, ela é solvente universal, ela consegue dissolver outras substâncias, como o achocolatado, por exemplo. Mas também nós vimos no estudo das propriedades da matéria que ocorre um processo chamado de quê? Decantação, não é isso? Lembram do processo de decantação, que quando uma substância ela vai para o fundo de um recipiente, ela foi dissolvida, porém, quando tem uma grande quantidade dessa substância, uma boa parte dela, depois que a gente deixa aquele copo ali, descansar ali, ela vai toda para o fundo. É tipo a areia, quando a gente coloca areia na água, a gente mexe, 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 ela vai ficando naquela água turva. Mas se a gente deixar aquele copo ali, descansar ali, deixar ali, o que vai acontecer? A areia não vai toda para o fundo? Não é isso? Então, aconteceu isso aqui nessa situação, o processo de decantação, resgatando. Sim. Oi. Quem está falando? Sou eu, tia. Comigo acontece o contrário. Quando eu faço às vezes suco, a parte do suco fica em cima e a água fica embaixo. Mas por que isso acontece e não é pro fundo? Por conta que a água, ela é um solvente, como eu já falei, ela consegue dissolver a substância, mas quando ela está em excesso, uma parte dela não vai ser totalmente dissolvida, e por isso que ela tende a ir para o fundo do copo, depois de algum tempo, se a gente deixar ali aquele copo ali, descansar, sem mexer mais nele. É tipo quando a gente coloca muito açúcar no suco. A gente sabe que a água ela tem a propriedade de solubilidade, que a gente também já estudou essa propriedade nas outras matérias, não é isso? Mas o que acontece? Quando a gente coloca muito açúcar no suco, não vai ficar uma boa parte do açúcar lá no fundo do copo? Por mais que a água tenha feito a dissolução, é isso que acontece. Entenderam? Que é o processo que a gente chama de decantação.
Ok, gente. Então, agora a gente vai estudar mais detalhadamente essas propriedades da água, mais específicas da água. Primeiro, a gente vai estudar as propriedades organolépticas. O que significa isso? São as propriedades que a gente percebe com os nossos sentidos. O cheiro, o olfato, o paladar, certo? Então, essas propriedades, né, são características que os nossos sentidos conseguem perceber. Então, falando mais especificamente da água, vamos lá. Pedro Henrique, eu quero que você leia para mim na página 174, propriedades organolépticas. Bom dia. Aqui, Página 174. Meu livro ele fechou aqui sozinho. Tá ok. Pode começar. Achou a página? 174. Tá. Propriedades, até a primeira parte, o texto todo? Propriedades organolépticas, isso. Tá bom. Propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são as características que nossos sentidos podem perceber, considerando a água pura aquela na qual há somente H2O. Dizemos que ela é insípida, inodora e incolor, ou seja, sem sabor, sem cheiro e sem cor. Embora a água pura seja líquida, ela não é potável, pois para que seja apropriada para o consumo humano, deve conter sais minerais importantes ao funcionamento do nosso organismo. Vale lembrar que nem toda água com sais minerais é potável, uma vez que pode conter germes microscópicos causadores de doenças. Quando acabar para voltar? Oi? Vai para voltar? Não, a gente está terminando no horário certinho. A gente vai terminar no horário certo. Não se esqueça, tia. Os 2 tempos da aula. Ok, gente? Então, a água, ela tem essas propriedades que a gente percebe através dos nossos sentidos. A água, ela deve ser o quê, gente? Insípida. O que significa insípida? Sem sabor. A água pura, ela deve ser sem sabor. Ela também não deve ter cheiro, por isso ela tem que ser inodora. E ela também tem que estar incolor, sem cor, ok? Essas são as características organolépticas da água. A água pura, límpida, nem sempre é potável. A água potável é aquela que está livre de micro-organismos, de poluentes, que a gente pode fazer o uso tranquilo. Mas nem sempre a água pura, límpida, ela está... Ai, meu Deus... Ô, tia, na próxima aula, tia. Que isso, João Marcelo? A preguiça. João Marcelo, eu posso continuar a explicação? Tudo bem? Certo, gente, vamos lá. Então, a água pura límpida nem sempre é potável. A água potável, gente, é aquela que a gente vai utilizar sem micro-organismos, sem poluentes, ok? Nem sempre uma água pura, límpida, a gente pode pensar que ela é potável. A água, ela pode, embora ela esteja límpida, ela pode ter, ela pode não estar apropriada para o consumo humano, ok? Ainda não acabou, ainda não é hora do tchau. Eu ainda estou falando. Certo?
Então, na próxima aula, a gente vai terminar de estudar as características, as propriedades da água, que tem muita coisa legal para a gente aprender na próxima aula, certo?